Eu sou André Costa, sou o organizador do evento, presidente da Rede Folkcom, professor aqui da casa da UERJ. Eu gostaria de, inicialmente, cumprimentar todos que estão aqui presentes conosco hoje. Eu vejo muitos rostos queridos, vejo muitos alunos, muitos colegas, companheiros, mas em especial fico feliz também de ver rostos que eu não conheço, o que quer dizer que o nosso evento conseguiu chegar em outros espaços e fazer com que mais pessoas consigam estar aqui valorizando e reconhecendo a cultura popular, a folk comunicação. Por favor, pessoal online aí, confirma para mim que está tudo certo para a gente dar início. Sim? Beleza. Então, agora eu vou passar o microfone para o nosso aluno Pedro Rubim, que vai fazer o cerimonial de abertura. Tá? Enfim, ele vai dar todas as instruções de como vamos prosseguir aí ao longo desta manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos, eu sou o Pedro Rubim, como o professor falou. Perto da boca. Eu sou voluntário da Folkcom 2025. Iniciamos hoje oficialmente o segundo dia da 22ª edição da Conferência Brasileira de Folk Comunicação, a Folkcom 2025. O primeiro presencial, um evento que ocorre pela primeira vez nas cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Recebam nossas boas-vindas. A Folkcom 2025 foi pensada para ser um espaço de pesquisa, diálogo e partilha. Um espaço de encontro onde as raízes que nos formam serão a base que anima e nutre a nossa pesquisa científica. Um trabalho iluminado pelo conhecimento produzido, vivido e corporificado pelas nossas culturas populares e pela comunicação popular, comunitária, alternativa e cidadã em nosso país. Um evento como esse não é construído sozinho, ele é feito a partir de várias mãos e algumas delas institucionais. A 22ª Conferência Brasileira de Folk Comunicação conta com o financiamento da CAPES, por meio do edital do Programa de Apoio a Eventos no País, o PAEP 22 de 2024. Agradecemos à CAPES por seu incentivo constante à pesquisa e à formação acadêmica em nosso país. Agradecemos também à Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que, mesmo diante da tragédia, fez de tudo para nos acolher com tanto empenho e estrutura. O mesmo agradecimento se estende ao Instituto de Artes e Comunicação Social da UF, que nos receberá amanhã, no dia 31 de outubro. Saudamos também, é claro, a própria Rede Folkcom, que desde 1998 pulsa como um movimento vivo e plural no campo da comunicação. E a todos vocês que contra tudo e todos estão aqui conosco. A folk comunicação é uma teoria da comunicação brasileira proposta pelo pesquisador e jornalista pernambucano Luiz Beltrão, nos anos 1960. A partir dela, Beltrão nos convida a olhar para a cultura dos grupos populares e das classes marginalizadas, sempre de uma perspectiva... Você não quer pegar e ler mais perto do seu rosto, para você enxergar? Tudo. Sempre de uma perspectiva de dialética e resistência, em um período em que a universidade ainda fechava os olhos e ouvidos para estas temáticas. A folk comunicação pensava, desde já, um campo da comunicação mais plural e com diálogos de saberes. Com isso em mente, para a Folkcom 2025, criamos uma homenagem, o Diploma Marques de Mello, de Folk Comunicação, uma referência ao saudoso professor José Marques de Mello, aluno de Beltrão e que tanto fez pela divulgação da teoria. Essa homenagem será concedida a 9 pessoas e instituições que fizeram muito pela valorização das culturas e saberes populares aqui do Rio de Janeiro. Estas pessoas, ao longo dos últimos meses, foram entrevistadas e fotografadas pelos nossos alunos de jornalismo e relações públicas, que integram um grupo de voluntários da Folkcom 2025. Vamos agora convocar um por um aqui no palco para receber o diploma nas mãos do presidente da Rede Folkcom, o professor André Costa. Cada homenageado deverá fazer uma saudação ao público, falando brevemente sobre o seu trabalho, para que todos possam reconhecer e valorizar a história do campo nesta cidade. De início, o professor Adair Rocha. Adair. Pessoal aí da técnica, por favor, pessoal da técnica, nós temos uma tela aí, que eu coloquei aqui, que é com a foto do Adair Rocha. Vocês podem substituir ali o layout para aparecer?
É daqui que faz? Não é daí que faz, é aí. Esse é o computador principal. Ótimo, muito obrigado. Adair. Voltando de início, o professor Adair Rocha. Adair é professor aposentado. O professor Adair é professor aposentado da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, com trabalho histórico de comunicação comunitária e militância. Descreve-se, além de pesquisador, como um notório folião de reis. Parabéns. Parabéns, professor. Palavrinhas de agradecimento e depois foto. Ainda, claro que tem que ser bem rapidamente, mas é uma alegria profunda poder estar aqui, como ele já anunciou, como folião de reis, mas todas as pessoas que estão aqui, a gente tem uma relação que é histórica e que é muito antiga e onde a cultura certamente vai para além de eventos, é uma significação, o que é entender melhor as relações de fato com a vida. Então, diante disso, e com todas as pessoas tão amigas que estão aqui, eu queria me dirigir ao mestre Dionísio. E a minha querida, você sabe quando, Cássia, por favor, ela, sabe quando uma aluna é professora? Essa foi minha aluna há muitos anos na PUC, e se transformou em todas as relações que a gente passa a ter ao longo da vida, numa grande mestra, uma grande professora. Então, diante dos dois, eu queria que todos aqui se sentissem cumprimentados, porque o que tem me ensinado é a folia de reis. Eu sou folião de reis nas Minas, mas aqui sou da penitente do Santa Marta, né? E, ao mesmo tempo, tenho a grande alegria de ter ajudado a criar o Cultura Viva, com o ministro Gilberto Gil, com o Juca Ferreira e com todo o Ministério da Cultura, onde pontos de cultura, né, passaram a certamente criar essa rede, né, no país. E, claro, que dentro da UERJ, né, com o querido Ricardo, né, professor Ricardo, que a gente tradicionalmente tem trabalhado as mais diferentes continuidades, o projeto cultural, o departamento cultural da UERJ, onde também tive a alegria de poder ter participado. E queria, então, agradecer profundamente, Aldeoli, esse momento da gente poder estar compartilhando aqui com todos esse momento feliz. E não podia deixar de dizer, em último momento, em atenção e, ao mesmo tempo, em respeito à população do Rio de Janeiro, esse absurdo assassinato que nós estamos vivendo. É terrível a gente ter que não poder constatar, porque a comunicação diz diferente, que um terço dessa cidade vive como se ainda a escravização fosse, porque são favelas e periferias, e onde as pessoas são tratadas como mercadorias, como a pior, inclusive, das mercadorias, e aí conta quantos, inclusive, foram mortos. Mas não é no Leblon, não é em Copacabana, não é são nas favelas do Rio de Janeiro, e onde a cultura, de fato, é onde ela respira, é onde ela traz a ancestralidade. E, por isso, então, que a gente consiga, com toda essa dificuldade que temos, ampliar a democracia para que, algum dia, segurança não se reduza à polícia, mas segurança se reduza se você tem a escola boa, se você tem a saúde, se você tem a moradia e se você tem a mobilidade urbana e tudo que você precisa como direito que todos têm. Muito obrigado, gente. Uma foto agora, professor. Agora chamamos ao palco Cássia Frade. Cássia também é professora aposentada da UERJ, mas do Instituto de Artes.
onde comandou durante muito tempo disciplinas relacionadas ao folclore brasileiro. Seu nome passa pela história de muitos dos nossos homenageados de hoje, sendo responsável direta pela valorização do campo na academia. Parabéns. Bom, vocês vão saber que eu estou profundamente emocionada com tudo isso, né? Por vários motivos. Em primeiro lugar, este nome, Folk Comunicação, eu ouvi pela primeira vez num congresso lá em Pernambuco com um grande amigo, Roberto Benjamin, que infelizmente não está mais conosco, e um outro, vivo também, graças a Deus, esse pernambucano, e o paraibano Oswaldo Trigueiro, que falaram essa palavra folk comunicação. Pela primeira vez, né? Década de 80 do século passado. E aí estou vendo que aqui na universidade, onde eu trabalhei mais de 30 anos, a folk se estabeleceu, se organizou. Estou muito feliz e emocionada com isso. A segunda coisa, não sei se eu mereço isso, sinceramente, entendeu? Foi um trabalho que eu desenvolvi, né, aqui na UERJ, também na Secretaria de Estado de Cultura, como tarefa de uma pessoa que está lá para trabalhar. Então, eu quero dividir esta homenagem com algumas pessoas. Em primeiro lugar, com os mestres populares, que me ensinaram muito, com quem eu aprendi muito, pessoas de uma carga, de um conhecimento imenso nas áreas da dança, da música, da medicina, de tudo, né? E percebi que é este conhecimento que foi desenhando o nosso perfil identitário. Então, com eles eu quero dividir essa homenagem. Quero dividir também. Quero dividir também com meus colegas de trabalho, que sempre me apoiaram, sempre viabilizaram formas da gente realizar os nossos projetos, por mais enlouquecidos que eles fossem. Então, com eles também eu quero dividir isso. Meus alunos, né? Também quero dividir com eles, não só porque topavam todas as coisas enlouquecidas da professora Cássia, trabalho de campo, entrar não sabia, fazer o registro, eu aprendi muito com meus alunos. Eu acho que eu aprendi mais com eles, sinceramente, do que eles comigo. Meus companheiros, né, do dia a dia, o Adair falou agora que foi meu professor, verdade, na PUC. Eu comecei a fazer sociologia lá, o Adair era professor lá. Depois eu resolvi dar um salto direto para a antropologia, mas ficou muito marcado, porque eu descobri lá que o Adair era um membro de um grupo popular que é uma grande paixão na minha vida, que é a Folia de Reis, né? Então, a gente estabeleceu um laço interessante, né? A aluna já estudava a manifestação, que o professor era participante. Então, essas coisas, meu amigo Jorge está aqui, foi meu aluno, depois meu colega, está aqui presente, Ricardo Lima, enfim, pessoas que são importantes na minha vida, não só profissional, quanto afetiva. E também quero agradecer aos meus familiares, né? Estão aqui representados por uma filha e um neto, porque as minhas ausências, por conta dos trabalhos de campo, dos congressos, todas as participações, a mãe ficava ausente, mas as coisas ninguém reclamou, ninguém nunca criou dificuldade, pelo contrário, sempre me apoiaram, me deram maior força. Então, com vocês, com essas pessoas, eu estou dividindo essa premiação que muito me honra e fico muito grata. Obrigada. Eu acabei tirando o seu papelzinho, sabe? Vou pensar uma. Tá. Pode prosseguir. Tá. Nós vamos com Cássia Fã, Manuel Dionísio, mestre Dionísio agora.
Agora chamamos ao palco Manuel Dionísio, o mestre Dionísio, bailarino que integrou o corpo do balé folclórico de Mercedes Batista. Ele foi o criador da notória escola de formação de mestres-salas e porta-bandeira e porta-estandartes, um trabalho histórico que inspira e forma muitos talentos. Parabéns! Bom dia a todos. Dizer para vocês logo de saída, não sou de falar, eu só sei dançar. Agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse evento maravilhoso. E eu sou muito chato, eu sou muito ranheta, mas não sou ingrato. Agradecer a Carolina Grimião, que eu tenho certeza que tem dedo da Carolina Grimião aí para mim estar aqui. E essa oportunidade de hoje é a oportunidade de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram. Quando eu não sabia que era impossível, fui lá e criei um projeto chamado Projeto de Escola de Mestre-Sala Porta-Bandeira e Porta-Estandarte do Rio de Janeiro. Fui muito contestado, porque eu nunca fui mestre-sala de escola nenhuma, eu sempre fui mestre-sala de palco. 8 anos pela Europa, durante 14 anos. Quando voltei à minha cidade, 3 anos como mestre-sala de palco, dançando no palco do SESI, ali no centro da cidade, e tive a oportunidade de ter certeza que eu estava conduzindo uma porta-bandeira corretamente durante esses 8 anos, que eu não era de escola de samba nenhuma, essa experiência de conduzir uma porta-bandeira. Hoje, eu quero agradecer a Selminha Sorriso da Beija-Flor. Embora eu seja salgueirense, mas não posso deixar de agradecer a Selminha. De maneira nenhuma. E seguindo os agradecimentos, quando o professor Daí falou aqui de Juca Ferreira e Gilberto Gil, nesses 36 anos, foram as pessoas que mais me ajudaram, e toda oportunidade que eu tenho que falar isso. As pessoas que mais me ajudaram, e eu nunca tive a oportunidade de agradecê-las pessoalmente, por incrível que pareça. Porque eu iniciei esse trabalho em 1990, 91, eu fui transferido para a Passarela do Samba, onde tinha um ginásio maravilhoso, que quebraram tudo para fazer um espaço para fazer praça de alimentação. Ali, de 91 a 2009, todos os profissionais que tem no Carnaval do Rio de Janeiro, inclusive, dizem que a melhor porta-bandeira do Carnaval chama-se Marcela Alves. Não é porque é da minha escola, não, mas ela começou comigo, ela tinha 9 aninhos. E foi a primeira porta-bandeira do grupo especial, mais nova, com 13 anos, para a Escola Capixosa de Pilares, e eu ali do lado dela. E hoje, saber que eu tenho a Marcela como melhor porta-bandeira do Carnaval do Rio de Janeiro, isso para mim é uma alegria muito grande. E é uma menina super ocupada, tem uma vida horrível para coordenar a vida dela, mas toda vez que eu digo, Marcela, preciso de você, eu não sei como é que ela faz, ela dá o jeito e me atende. Então, Juca Ferreira, Gilberto Gil, muitíssimo obrigado por tudo. E, para encerrar, não posso deixar de falar da Eleonora, que nós chamamos de Lola, que tudo começou na UFRJ, quando eu criei um pequeno núcleo de mestrado e porta-bandeira na UFRJ, a coisa aconteceu de uma maneira gigante. Agora, não aconteceu como eu queria, porque o mundo do samba, é o mestre Manuel Dionísio que está falando, o mundo do samba não entendeu o meu objetivo quando eu consegui levar a dança de mestrado e porta-bandeira para a UFRJ. Eu esperava que o sucesso fosse maior, mas não foi. Mas eu estou feliz, porque tudo começou na UFRJ. E daí, através da UFRJ, fui para onde? Na UFBA, Universidade Federal da Bahia, onde também reconheceu esse trabalho. Então, Lola, muito obrigado a você, em nome de toda a sua companhia da equipe da UFRJ, por terem me levado para a UFBA na Bahia,
onde, se Deus quiser, a partir do dia 3 ao dia 5, eu estarei tendo uma pequena homenagem lá na Bahia. E essa homenagem, como essa, todas as homenagens que eu tenho até hoje, eu não sei se eu mereço, mas eu agradeço. Muito obrigado. Gente, eu agradeci a todos. Agora, quero dizer a vocês que hoje a Escola de Mestre Porta-Bandeira e Porta-Estandarte, que colocaram meu nome, Manuel Dionísio, não foi eu que pedi isso. Que quando colocaram o meu nome na escola, foi porque foi uma exigência de cartório que a história tinha que ter um nome. E alguém que estava na reunião disse, se tivesse que botar um nome, tinha que ser do mestre Dionísio, que hoje não é nada mais, nada menos que o presidente de honra, porque eu não aguentei mais, cansaço, não deu. E hoje quem conduz essa escola é a minha neta Bárbara Dionísio, que é a porta-bandeira da Vila Isabel, e o meu bisneto, Igor Dionísio, que é um militar, mas que também é mestre-sala do Carnaval. Obrigado, muito obrigado. Convidamos agora Eleonora Gabriel, a Lola. Professora da UFRJ, ela é criadora da Companhia Folclórica do Rio, UFRJ, com quase 40 anos de atividade, um trabalho inspirador. Parabéns. Estou meio engasgadinha aqui. Eu estou muito, muito emocionada de estar nesse time aqui de homenageados, porque só feras. Eu quero agradecer demais a Andreoli por essa lembrança, por manter, depois de um dia tão difícil, né, esse evento aqui, trazendo a palavra folk, trazendo o folclore, trazendo o popular, né, onde o protagonista é o povo, somos nós, né? Então, ontem eu vi essa palestra, fiquei muito feliz, porque tem toda uma luta em cima da palavra folclore e tal. Será que não é porque o povo é realmente protagonista? Bom, vamos que vamos. Eu queria fazer uma grande homenagem a uma professora da UERJ, que também é homenageada aqui, professora Zezé, Maria José, que durante muitos anos fomos ela, professora Margarida, da Gama Filho, a professora Sônia Chemali e eu na Escola de Educação Física. 3 mulheres que trouxeram para os currículos de Educação Física a leveza, né? Trouxeram a cultura popular, trouxeram o pé no chão, né? Trouxeram a forma de se relacionar olho no olho, que é o que nos traz as danças populares, né? E isso foi uma importância muito grande, elas me incentivavam muito, não para, não para. Todo mundo deve imaginar a dificuldade que é, dentro da universidade, você carregar um trabalho de arte e cultura, né? No caso nosso aqui, por 38 anos. Então, não posso deixar de homenageá-lo, eu queria pedir uma salva de palmas para a professora Zezé, da UERJ. Pessoal, inclusive a professora Lúcia Maria, né, que é filha de Zezé, não pôde estar aqui hoje, porque ela tinha ontem disponível, hoje ela estará em outro lugar. Mas vamos reforçar, então, professora Lúcia, salva de palmas para você e para a memória de sua família. A professora Gláucia eu estou conhecendo hoje, muito prazer. A Daí eu encontrei muitas vezes na Folia do Santa Marta, que traz o povo da favela, inclui o povo da favela dentro das nossas histórias. Isso é de uma importância crucial, né? Lena, que é uma maga, cadê ela? Super maga, né? Que pega um pedacinho de pano e transforma numa boneca, num encanto, numa decoração, num presente, num amuleto. Super querida de você estar aqui. Quem mais mesmo? Afonso Furtado, que é meu irmão. Meu irmão, nascemos no mesmo dia, um tempo um pouco diferente, mas presidente da Comissão Fluminense durante muitos anos. Hoje a Verônica, que está aqui também.
Ricardo Lima, um professor da UERJ que encanta a gente com suas exposições, suas curadorias. Assim, é uma coisa muito encantadora tudo que você faz, mestre, muito. Hoje eu ligo o meu celular e está lá você, as suas imagens do Jequitinhonha, as flores do Jequitinhonha. Ainda pegou J. Rodrigues para acolheu, contou a história dele. Sou super sua fã também. Cássia Frade. Cássia Frade, para mim, é a minha super mestra, né? Assim, aquela mulher que me ensinou o que é a pesquisa com afeto, né? Acho que você delineou todo o meu caminho de pesquisadora até hoje, né? Quando eu te vi em Itarituba, abraçando Dona Vidinha, que nunca vamos esquecer disso, dessa cena. Então, incrivelmente, eu estou, como falei, muito emocionada, né? E mestre Manuel Dionísio, que é o meu grande mestre popular, né? Que eu tenho a honra de estar muitíssimo próximo, né? Estamos sempre fazendo umas parcerias. Ele falou para mim que eu podia desfilar no sambódromo carregando uma bandeira. Olha só, ele conseguiu matar esse meu desejo carnavalesco, que era ser uma porta-bandeira. Então, eu estou extremamente emocionada. Falei de todos os outros? Acho que sim. Extremamente emocionado de estar junto com essas pessoas aqui, compartilhando desse momento tão importante, nesse dia tão importante para a nossa cidade, para o nosso país, que a gente tem que estar junto para lutar, né, por dias melhores, por respeito, né, às diferenças e tal. É isso, obrigada. Pega o papelzinho para ela. Essa Agora chamamos ao palco Gláucia Garcia. Ela recebe esta homenagem graças ao seu trabalho pioneiro com o portal Jangada Brasil, que em 1998 congregava na internet tradições e conhecimentos populares. Parabéns. Gente, eu não sou, assim, não tenho muita facilidade para falar, então eu fiz um papelzinho aqui, que é uma cola. Quero. Obrigada. A gente costuma dizer que quando a gente começou o Jangada Brasil, era tudo mato na internet, né? Que foi em 1998, no século XX. E nós éramos um grupo de pessoas que a gente se conheceu através da internet mesmo. Nós tínhamos de Jundiaí e 2 do Rio. E, ao longo desse tempo, foram 15 anos no ar, a gente procurou falar de todas as formas de expressão da cultura brasileira, né? Tudo que deu, né, para a gente falar. Isso aí foi antes do Gilberto Gil falar sobre a jangada, o Infomar e tal. Então, assim, eu trouxe isso aqui, que é uma renda filé, vocês devem conhecer, mas antes de eu começar a falar isso, eu quero dizer que é uma honra e uma emoção estar aqui com tanta gente que foi referência. Professora Cássia, sabe, professor Afonso, Lola, é uma coisa, assim, para mim é uma grande honra. Essa renda filé é típica, é uma peça, né, tipicamente brasileira, e ela conta uma história através de seus padrões, o nome dos pontos, e trouxe um cufi, que é um lenço palestino, que também conta uma história. São 2 coisas típicas, são modos de fiar, né, modos de colher um fio, uma fibra, transformar essa fibra num fio e depois tecer alguma coisa representativa da sua cultura. Ninguém faz nada sozinho, né, Lena? Mesmo a Lena, que tem uma história muito curiosa, uma arte muito bonita, e que o próprio significado da boneca Baiomi, ele acabou sendo tão grande que virou uma lenda, e inventaram várias coisas a respeito disso. E, até hoje, infelizmente, essa versão persiste. Que aí ela acho que vai falar melhor sobre o que foi isso. Então, assim, é muita generosidade do Andreoli estar aqui
né, junto com vocês, assim, que são gigantes, né, esse interesse, esse trabalho de divulgação da cultura. Voltando, a cultura não existe sozinha, ela é coletiva. Ela é coletiva. Ela vai ser resultado de experiências acumuladas, e ela é dinâmica, ela sempre vai estar em transformação, né? O que a gente faz hoje, assim, as raízes do presente, né, e futuros ancestrais, muito interessante isso. Hoje era para ser um dia de plena alegria, mas, infelizmente, não é. Por quê? Porque não dá para ser feliz plenamente com o que a gente viu acontecer, mais uma vez, quarta-feira, né, na terça-feira, né, essa violência gratuita sempre com o povo, sempre ao menor, e isso também é uma herança. Isso também é raiz. É uma raiz violenta nossa, né, belicosa, violenta, preconceituosa. Então, essa raiz, a gente tem que conseguir romper essa violência e esse preconceito para poder chegar a um futuro ancestral. A gente rompe com essa raiz, eu fiquei pensando nisso, vamos romper com essa raiz. É a mesma raiz do Capitão do Mato, é a mesma raiz de caçadores de escravizados, a mesma raiz do colonizador que massacrou povos indígenas. Então, acho que esse momento, assim, vamos a isso para tentar romper, porque nós, hoje, somos o futuro de amanhã. Né? Somos futuros, nós somos os ancestrais de amanhã. Sabe, vamos discutir e ver o que pode ser feito, o que a gente não carregar. Não vamos carregar esse passado de violência, de estupro, de preconceito, sabe, de guerra, de matança. Não tem pena de morte aqui no Brasil. Para se entrar numa operação extremamente desigual de forças. Sabe, morreram 4 policiais e mais de 120 pessoas. E que já foi declarado pelo governador que não tinha ninguém inocente ali, só os policiais. Então, está na hora da gente romper com isso para a gente ter um belo futuro, sabe, um futuro mais harmônico, mais generoso, mais amoroso, sabe, mais igual, menos desigual, né? E aí é isso. A Jangada, ela foi... Eu queria... Primeiro, palmas para essa fala importantíssima. Né? Por que eu trouxe o CUFI? Né? O CUFI também é uma coisa que nós estamos vendo, um povo, né? uma cultura milenar de mais de 5.000 anos ser massacrado por um país criado há menos de 80 anos. A gente não pode permitir que esse tipo de mentalidade prevaleça. Né? Vai, não vou ler, não. Eu já falei tudo. E aí é isso, a Jangada foi um projeto coletivo, criado em 98, ficou 15 anos no ar, e é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, né, nós. E queria, assim, agradecer a todos vocês, agradecer em especial meu amigo Andreoli, né, da gente estar aqui, e dizer que eu dedico esse prêmio, assim, ao Cláudio Ribeiro, que foi um companheiro que, lá em 98, a gente criou, né, a Jangada, e conversava muito, e da aflição que a gente tinha de não encontrar na internet nada sobre cultura brasileira, a não ser chavão e tal. E, infelizmente, ele não está aqui, senão ele estaria aqui para receber também. Obrigado, Glaucia. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, Glaucia me emociona muito, assim, primeiro porque Glaucia foi minha primeira Glaucia e Rogério, né, foram as primeiras pessoas a me receber aqui no Rio de Janeiro, quando eu me mudei. Eles, sabendo que eu estava aqui, né, me acolheram com cultura, e toda a fala dela transborda comunicação, né, mesmo ela não trabalhando com a teoria. Veja como ela começa já falando do tecido, né? Como o tecido comunica, o que o tecido fala, o que isso diz, né? Enquanto atestação de nosso lugar no mundo. Isso é muito lindo. Então, que bom que estamos aqui hoje. Pode prosseguir, Pedro. Agora convidamos Helena Martins.
Maranhense artesã, ela recebe esta homenagem graças a esse trabalho paradigmático ao criar as bonecas Abayomi. Bonecas negras produzidas apenas com nós e dobras. Uma autoria sequestrada e que reconhecemos aqui. Parabéns. Bom dia. Eu sou maranhense. Eu nasci em São Luís, numa ilha. Eu estou bastante emocionada com o dia de ontem e com o dia de hoje. O dia de antes de ontem e hoje também. Então, eu queria convocar todo mundo. Vamos cantar uma toada de boi em homenagem ao ocorrido? Homenagem não, uma canção de afeto. Essa canção é do Coxinho. Eu canto uma primeira, vocês repetem. Aquele jeitinho de cultura popular, né? Companheiro, Coxinho foi morar no céu, deixou um brilho no chapéu dos cantador da Baixada. Companheiro, Coxinho foi morar no céu, deixou um brilho no chapéu dos cantador da Baixada. Eu fiquei com pena dele por não poder fazer nada, mas quando chegar o mês de junho eu vou brincar na boiada. Eu fiquei com pena dele por não poder fazer... Estou muito emocionada. Mas quando chegar o mês de junho eu vou brincar na boiada. Bom, aí eu quero falar um pouco aqui. Obrigada. Que seja essa luz para todo mundo. Bom, quero. A Gláucia fez um comentário, né, a respeito da Abayomi e das múltiplas histórias que foram contando no decorrer da vida, né? Então, eu comecei a fazer essa boneca em 1987. Não foi assim, de repente, comecei a fazer essa boneca. Eu fazia bonecas de pano, porque minha mãe fazia bonecas de pano nos seus momentos de lazer. Eu fazia boneca de pano porque o meu pai, além de trabalhar no hospital psiquiátrico, ele era um super pipeiro, ele fazia muitas pipas. Então, é isso que influencia. E a minha avó, que ela fazia uns bolos de tapioca, que é a tradição lá do Maranhão, que em formato de bichos. Então, não é assim, do nada, que surgiu a Abayomi. E fazia também as bonecas de palha de milho, que eu chamava de a família dos camilhos, nas escolas que eu trabalhei no Rio de Janeiro, principalmente na Cidade de Deus, no CIEP Luiz Carlos Prestes, onde eu comecei a fazer o meu trabalho de boneca. E, como eu era muito frequentadora, muito militante do movimento negro, do movimento, principalmente do movimento de mulheres negras, eu ficava assim, muito possuída de tudo que eu vivia dentro dessa militância. E como as minhas mãos sempre falaram muito mais do que eu, porque eu sou artesã, quando eu chegava das reuniões, dos muitos encontros, das muitas coisas que eu ia fazer, né, naquele tempo de 1980, nos anos 80, eu cheguei em casa e comecei a fazer uns embolados de pano, e esses embolados de pano pareceram como um corpo, foram virando um corpo. Comecei a fazer essas bonecas, fiquei apaixonada. Fiquei encantada, eu só queria ficar fazendo bonecas, bonecas e mais bonecas. E quando eu ia para as reuniões, para os encontros, para as militâncias, eu levava essa boneca e todo mundo queria comprar as bonecas. E eu não estava vendendo nada. Aí eu descobri que eu estava fazendo uma coisa muito legal. E não tinha um nome, era boneca preta, feita sem cola ou costura. Era assim que eu chamava. E aí um grupo se juntou a mim, né? Que eu assim, sou bastante grata. Vieram aos poucos, jovens, mulheres jovens, bem mais jovens do que eu, que foi a Flávia Berton, a Regina Oliveira, Angélica Gomes, Shirley Brito, Cris Ferraz, Zeza e Maria Luísa Borba. Essas mulheres, durante muito tempo,
ficaram aprendendo comigo a fazer essas bonecas que não tinham nome. O nome nasceu da seguinte forma. A minha comadre, que na época ela nem era minha comadre, ela estava grávida, a Ana Gomes, e se ela tivesse um menino, ele ia se chamar Abebe Biquila. Se fosse uma menina, ia se chamar Abayomi. Aí nasceu o menino, o Abebe Biquila, que eu sou madrinha. Aliás, tem uma galera aqui jovem que deve conhecer. Eu sou madrinha do BK, o rapper BK. E aí, esse nome, a gente achou assim, muito interessante colocar na boneca, Abayomi. Aí que começou a ter um nome. Depois de um tempo, de já estar fazendo boneca há muito tempo, e como tem um jeito que é muito simples de fazer, e tem um outro que é mais complexo, com mais formas, né? Esse jeito básico, ele foi circulando, ele foi se espalhando de uma forma muito linda, assim, que em todos os lugares, todo mundo fazendo essa boneca, porque com 6 nós, você faz um corpo de uma boneca. E isso se espalhou, boneca negra em todos os lugares. Aí inventaram uma história, que eu não repito essa história, ela não sai da minha boca, provavelmente muitas pessoas já ouviram. E aí, eu acho que assim, essa história das disputas de narrativa, essas coisas que acontecem nesse tempo que a gente vive agora. Então, eu queria... bom, antes disso, eu quero agradecer, mas eu quero ler esse negocinho aqui, tá? Eu quero agradecer bastante. Olha, é um prazer estar aqui. Eu acho que reconhecimento importa, faz bem para a saúde mental. Eu acho que nós, brasileiros, precisamos muito de saúde mental. Por tudo, né? Então, muito obrigada. E é um prazer enorme estar com todas essas pessoas aqui, conhecidas, amigas, que eu não vou citar o nome de todo mundo agora. E eu queria ler para vocês uma pequena coisa assim que eu escrevi, que é de onde vem a boneca Abayomi. A boneca Abayomi vem de ver a avó modelar bonecas e bichinhos na massa do bolo de tapioca, das sobras dos tecidos da mãe costureira que viravam bonecas de olhos bordados, das tias que trabalhavam conversando e dando gargalhadas, das noites encantadas pelo brilho do Bumba Meu Boi. Vinham da ausência de bonecas parecidas com as pessoas que encontrávamos na vizinhança, nas festas, nas rezas, na praia, na brincadeira, na pele dos parentes. Macias, coloridas, possíveis de serem feitas, parecidas com quase 60% do povo brasileiro, materializam um objeto, um artesanato propagador de histórias, curador de feridas íntimas, provocador de afetos, facilitador de aprendizados, estimulador de memórias ancestrais. Como bandeira poética, interfere, testemunha um tempo. Sem nome, existiu apenas como boneca preta, feita sem uso de cola ou costura, até ser batizada pela comadre preta com o nome Abayomi, dito pela comadre, que significa o meu presente. Muito obrigada. Nosso presente. Faltam só mais 3. Está acabando. Quem vamos agora? Agora temos o professor Ricardo Lima. Também recém-aposentado pelo Instituto de Arte da UERJ, o professor Ricardo tem um vasto trabalho com a arte popular, tendo inclusive trabalhado como pesquisador da Sala do Artista Popular no Centro do Folclore e Cultura Popular. Parabéns. Bom dia. Eu quero saudar a todos aqui,
né, colegas, parceiros, ex-alunos, ex-colegas que se aposentaram um pouquinho antes de mim, né? Mas dizer que, enfim, também eu estou bastante emocionado e queria dizer para vocês que eu estou morrendo de alegria. Eu não estou conseguindo. O dia de hoje está sendo muito duro, a semana está sendo muito dura. Eu hoje acordei e me sinto ainda pior do que tudo que eu vivi anteontem, me deslocando dentro de um ônibus, de tudo que eu vivi ontem, ouvindo o dia inteiro notícias de revistas, de reportagens de TV, etc. Hoje eu acordei e tive a notícia que me assustou muito mais ainda, né? Enfim, uma pessoa de minha família, um primo meu de coração, né, de lembranças afetivas de infância, posta uma notícia dizendo que queria que o governador fizesse isso uma vez ao mês. Eu confesso para vocês que isso acabou comigo, porque me preocupa muito o que vai ser da nossa sociedade quando tudo isso acaba de acontecer e as pessoas reagem com mensagens como essa. A gente fala que a gente tem que conversar, né? Eu me sinto impotente hoje para conversar, eu não tenho argumento, não tenho mais argumento para falar para as pessoas que sociedade que a gente construiu para nós mesmos é o que está acontecendo, né? Então eu quero dedicar, na verdade, esse diploma, esse prêmio, a todas essas pessoas, essas famílias que estão aí nas periferias, nas comunidades, nas favelas. E, de forma egoística, eu diria que eu faço um reconhecimento a elas, porque elas me dão o ganha-pão da minha vida, né? Eu tenho alguns anos de carreira como antropólogo, como professor, como estudioso das culturas populares, do artesanato, das artes populares. Enfim, é exatamente desse extrato da nossa sociedade que vem toda a fonte de conhecimento que me permitiu chegar, por exemplo, a essa universidade, né? Então, eu sou extremamente devedor, né, à minha babá primeira, né, à minha faxineira que está dentro da minha casa hoje, a minha cozinheira, pessoas que me serviram a vida inteira e pessoas que me serviram também intelectualmente, me fornecendo os conhecimentos todos que eu procurei transmitir na sala de aula, nos meus livros. A elas eu sou extremamente devedor, né? Então eu queria que saísse de dentro de mim esse sentimento de angústia, de tristeza tão grande que eu estou vivendo, para eu poder efetivamente comemorar com vocês. Mas está meio difícil. Mas eu vou tentar virar essa página e falar, agradecer a Andreoli, a todos aqui pela iniciativa de realizar esse evento, compartilhar isso também com algumas pessoas, especialmente uma pessoa, né? Eu sempre digo que minha vida foi cercada por mulheres. Edipianamente, a primeira minha mãe, que eu era apaixonado, como bom filho que era, mas não foi só ela, né? Eu começo o meu trabalho, a minha vida acadêmica, guiado por uma pessoa que ligou a mim ao Jorge Cruz, que foi Maria Heloísa Fenelon Costa, uma etnóloga do Museu Nacional, com quem eu fui trabalhar, e fui ser o primeiro chefe do Jorge, como ele não esquece de falar. Curiosamente, eu fui o primeiro chefe dele, mas ele se aposentou antes de mim, né? Essas coisas que a gente encontra na vida.
Mas, enfim, Heloísa que nos aproxima, naquele momento ali eu conheci a pessoa mais importante para mim nesse campo profissional todo, que foi Cássia Frade. Cássia dirigia a divisão de folclore do INEPAC, do Governo do Estado, montou um curso sobre arte popular, sobre cultura popular fluminense, e me chamou para dar a primeira aula do curso. Era um curso fantástico, que itinerava pelo Estado, pelo interior desse Estado tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão desconhecido de nós aqui da capital, né? E aí a gente saía, um grupo de professores, para dar aula nos municípios mais distantes do Estado do Rio. E assim eu fui apresentado, né, a essa coisa chamada cultura popular, a arte popular, por um outro olhar. Eu vinha da região de Campos, zona rural, de uma fazenda, né, de meu avô, e como toda grande fazenda de café, tinha o seu orgulho em ter sua própria folia de reis. Meu avô fazia anos em 6 de janeiro, então a fazenda também tinha sua folia, que era usada como sinal de prestígio junto às demais fazendas da região. Tudo isso que quem estuda a folia de reis sabe como funciona. E eu vivia a folia, o calango, todo esse negócio, mas eu vivia internamente sem pensar. A Cássia foi a pessoa que me botou para pensar esse universo. E aí me tira de dentro da arte indígena, que eu passei 11 anos no Museu Nacional trabalhando com arte indígena, e fui para o campo do popular. E aí chega, já teve minha mãe, já teve Leisa Fenelon, Cássia, aí chega Lélia Coelho Frota, uma grande pesquisadora, antropóloga também, e me leva para trabalhar no Museu de Folclore Edson Carneiro. E aí eu mudo radicalmente do indígena para o popular, onde eu fico até hoje. Então, estar nas comunidades, estar nas favelas, falar sobre essa realidade é o que move a minha vida. A Lena falou antes de mim, e eu tiro meu chapéu para essa grande mestra, né, cujo trabalho eu acompanho desde 1987, no CIEP da Cidade de Deus. Eu sou uma testemunha viva de toda essa história, que também não vai sair mais da minha boca, né? E quem não conhece o trabalho da Lena, e através dela eu faço minha propagandazinha, desçam, passem na galeria Cândido Portinari, e tem lá uma representação linda do trabalho da Lena. E o meu último trabalho da universidade, assim, depois de entrar para essa coisa toda, a Cássia me convida, em 1993, a vir para a universidade dar aula. E assim eu chego aqui na UERJ, onde eu permaneci até junho desse ano, quando eu me aposentei. Ou melhor, eu fui expulso, né, da universidade. Enfim, e apresentei meu último trabalho para a universidade, a exposição que está lá embaixo, sobre artes populares do território fluminense, com diversos artistas invisibilizados na sociedade da gente. Trabalhar com arte popular no Estado do Rio não é fácil. Não é fácil, porque há uma concepção de que o folclore, de que o popular, de que essas coisas de raiz estão sempre distantes, ou no tempo, ou no espaço. Então a remessa é sempre para o Nordeste, e a gente tem expressões fantásticas de arte popular no Estado. E eu quis encerrar minha carreira na universidade mostrando um pouco desses artistas, e a Lena está lá presente. Falei demais, meus agradecimentos. Palmas para a gente. Pessoal, a gente está quase acabando, eu peço paciência de vocês, porque hoje estar aqui também é um momento de celebração à vida, né?
Então, a gente poder voltar a ocupar a universidade ficou fechada ontem o dia inteiro, que a gente ficou inseguro se estaria aberto hoje ou não. Então, por isso, esse momento de fala aqui também é um momento de celebrar. Estamos vivos, estamos aqui, temos memórias e temos futuro, né? Então, por isso, desculpem qualquer demora, mas acho que vai estar tudo certo, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Agora chegamos às homenagens institucionais. Convidamos em nome da Comissão Fluminense de Folclore a presidente interina da instituição, Verônica Inaciola. Parabéns a Verônica. Além da salva de palmas à Verônica, também peço uma salva de palmas ao presidente Afonso Furtado pela representação. Bem, gente, diante de tantas personalidades às quais eu sempre me inspirei, estou aqui emocionada também, né? Eu escrevi porque para a gente poder ser mais direto, porque eu estou falando aqui em nome de uma instituição. Bom dia a todas as pessoas presentes neste momento tão nobre de homenagens feitas pela rede Folkcom a pessoas e instituições que há muito vêm contribuindo para a salvaguarda e visibilidade do folclore nacional. Sou a professora Verônica Inaciola Farias, que estou nesse momento representando a Comissão Fluminense de Folclore para receber tão importante honraria, que é o diploma José Marques de Melo, de Folk e Comunicação. Muito me alegra e me faz lembrar o ano 2000, quando fui convidada pelo professor Afonso Furtado a fazer parte desta entidade, que então estava prestes a chegar no século XXI, embora com algumas interrupções, mas com um belo trabalho prestado ao folclore fluminense. A Comissão Fluminense de Folclore foi fundada em 12 de janeiro de 1950 por Rubens Falcão, que se torna, a partir desta data, o secretário-geral, né, da comissão. Sabemos, portanto, que as articulações para essa realização foram iniciadas em 1949, com o então secretário-geral da Comissão Nacional de Folclore, Renato Almeida. Sediada em Niterói, que era a capital do estado do Rio de Janeiro, Rubens Falcão, cearense radicado em Niterói, convidou pessoas das suas relações intelectuais e membros da burocracia estadual para compô-la. Na sua gestão, que foi muito curta, participou das comemorações do Dia do Folclore, do primeiro Congresso Brasileiro de Folclore e iniciou o processo de convênio com o governo estadual para a proteção e a pesquisa do folclore fluminense. Já que o plano de trabalho dos folcloristas brasileiros estava alicerçado pelo tripé pesquisa, proteção e ensino. Por ter que assumir outros compromissos de trabalho, indica o médico intelectual Luiz Palmier, que reorganizou a comissão, ampliando os números de associados. Outros importantes nomes estiveram à frente da Comissão Fluminense de Folclore. Da década de 1970 até o ano 2000, a comissão fica meio que desativada quando, por solicitação da Comissão Nacional de Folclore, em ofício datado de 5 de junho de 2000, assinada pelo seu presidente Braulio do Nascimento, pedindo a reinstalação da Comissão Fluminense do Folclore nos moldes da legislação vigente, foi realizada uma reunião ordinária na sede do INEPAC em 10 de junho de 2000,
é que elege a nova diretoria, tendo como presidente o professor Ivan Cavalcante Proença. Esta reunião contou com renomados nomes do folclore fluminense, como a professora Cássia Frade, Deusimar Coutinho, Célia Pimentel, Afonso Furtado, Lena Frias e outros nomes representativos das cidades fluminenses. Outras importantes gestões, a partir daí, estiveram à frente da Comissão Fluminense de Folclore, sem, portanto, se distanciar do tripé: pesquisa, proteção e ensino. A partir da reestruturação, esteve também à frente da sua presidência a professora Eleonora Gabriel, Afonso Furtado e Amélia Zaluar. É importante aqui ressaltar que a Comissão Fluminense de Folclore continua graças à atuação de Afonso Furtado, que aceitou a determinação da Comissão Nacional de Folclore de continuar à frente, respondendo e atuando, até que a convocação de uma nova reunião ordinária para decidir os rumos da instituição seja feita. No momento, Afonso Furtado, aqui ao meu lado, presidente, encontra-se licenciado por outros afazeres e me delegou para ser a sua presidente interina até que se decida esta situação. E junto à professora Marley Sirguist, que é a presidente da Comissão Nacional de Folclore, né? Então, delegaram-me esta responsabilidade para essa reestruturação. Então, eu deixo aqui, em nome da Comissão Fluminense de Folclore, sua diretoria e membros efetivos, nossa gratidão por esse precioso reconhecimento feito pela Rede Folkcom. Bom, ainda é bom dia. Bom dia a todos. Estou repleto realmente de alegria de estar aqui. Eu tive o privilégio de conviver com algumas pessoas do Folkcom e do passado. Eu cito, Cássia citou isso, o Roberto Benjamin de Pernambuco, que era presidente, muito amigo do Luiz Beltrão, e Oswaldo Trigueiros, entre outros. Mas, como ponderou muito bem aqui a nossa colega e atual presidente da Comissão Fluminense de Folclore, nós somos uma instituição muito antiga, 70 e tantos anos. E muitos perguntam, os desafios que nós temos enfrentado são muito grandes. Muitos de vocês devem participar aqui de associações e sabem da dificuldade. Então, nós, ao longo desse tempo, procuramos estabelecer umas bases para que, pouco a pouco, nós pudéssemos, cada vez mais, estar como uma trincheira, sempre atento à evolução, ao desenvolvimento, ao respeito da cultura popular tradicional. A nossa gestão terminou praticamente, a professora Verônica dará continuidade, e eu acredito que nesse final o que nós realmente conseguimos fazer foi implementar o Centro de Salvaguarda aqui do Rio de Janeiro. Nós adquirimos um espaço de 4 andares, histórico, tombado, e lá será um ponto focal em que todas as manifestações folclóricas encontrarão respaldo, assistência e lugar. Porque se nós olharmos toda essa congregação das comissões estaduais, vemos que as enormes dificuldades para se operar. E até falei com ela aqui, que era o lema que nós... Não é isso? O nosso lema é baseado lá no Folklore Society, lá de Londres, onde eu tive a oportunidade de pesquisar lá, há alguns anos, na British Library. É o seguinte, não
não precisa morrer de trabalhar pelo folclore. Repito, não precisa morrer de trabalhar pelo folclore, mas é indispensável não deixá-lo morrer. E a Folklore Society tem mais de séculos e por aí afora. Então, nós estamos aí com esse objetivo. Eu farei divulgar aí esse centro, que é o Centro de Salvaguarda aqui das Tradições do Rio de Janeiro, onde a Comissão Fluminense também estará lá o espaço que desejar. Já temos lá a reunião das companhias de folia de rei do Estado do Rio de Janeiro, temos lá os grupos folclóricos que estão se apresentando lá, ensaiando, e vocês terão lá um ponto focal para contribuir conosco. Muito obrigado e continuemos na luta. Segura para mim, Pedro. Ah, verdade. Parabéns. E agora vamos para a última homenagem, seguida depois da mesa com o professor Renato Ortiz, que será mediada por Guilherme Fernandes, que já está colocando seu paletó ali. Muito bem, Guilherme. Por último, convidamos Elizabeth Ponge para receber a homenagem em nome do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. A Elizabeth também recebe a homenagem pelo Museu de Folclore Edson Carneiro. Uma instituição fundamental pela valorização da cultura, não só do Estado, mas do país. Parabéns. Bom dia, boa tarde, não sei. Também não sou muito da fala, né? Estou mais na parte interna, mas eu trouxe a Raquel Dias Teixeira aqui comigo, que é a coordenadora técnica do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, do qual o Museu de Folclore Edson Carneiro é uma divisão. Então, tem sempre essa dúvida, né? Essa confusão. É museu, é centro, é museu. Mas, representando uma instituição, primeiro eu gostaria de dizer que estou muito emocionada também. Estou emocionada demais com todas as falas que aconteceram aqui e por ver tanta gente, tanto do lado institucional, né? Do campo, e também os fazedores, os agentes, quem está lá, porque aquilo que o Ricardo estava falando, a fala do Ricardo acho que foi muito próxima do que a gente vive lá no museu, no centro, né? A gente vive por conta de quem faz, né? E a gente se alimenta disso. Então, eu trouxe a Raquel aqui por conta dessa confusão. E, na verdade, o centro é a instituição mais antiga, né? E a gente pode botar o centro mais antigo ainda, pensando nesse campo que vai se construindo, se consolidando, se institucionalizando a partir de meados do século XX, né? Pós-47, com a criação da Comissão Nacional de Folclore, Renato Almeida, que já foi falado, a gente tem que citar alguns nomes, Edson Carneiro, uma figura importantíssima nessa história, o professor Braulio Nascimento, que também já foi trazido aqui, Lélia, e aí eu vou chegando mais para cá, eu já sou quase parte dessa história, que eu estou lá no museu há 41 anos, né? O museu tem 57, o centro tem 67 anos, feitos agora em agosto, porque o centro é herdeiro da campanha de defesa do folclore brasileiro, né? Então, os nomes vão mudando de acordo com a mudança política institucional do país, campanha de defesa do folclore brasileiro, depois, na década de 70, se transforma em Instituto Nacional do Folclore, que foi vinculado à Fundação Nacional de Artes. Depois vem a queda do governo Collor, tudo extinto, e aí a gente volta como Centro Nacional de Folclore, que passou a fazer parte, a compor o Departamento do Patrimônio Imaterial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2003. O museu faz parte disso tudo, e eu entendo assim que, falando um pouco do tripé que a Verônica, né, falou, na questão da pesquisa, da documentação, mas a gente tem que entender esse museu como mais do que isso. Eu acho que ele é um ponto em que não só a gente que está lá como funcionário, trabalhando e dando conta dessa preservação, mas um ponto de referência para que quem faz volte, né?
Eu vendo a Lena falar aqui, em 87, eu me lembro que eu estava lá quando foi inaugurada a exposição Abaiomi, em 88, né? Então, assim, a gente vai vendo a história passar diante dos olhos. Então, essa emoção aqui. E entender esse museu como esse lugar não só de estar lá com aquelas peças mortas, né? Que contam uma história do tempo, mas um lugar em que as pessoas, os fazedores, né? Quem está lá na ponta, alimentando esse trabalho da gente, possa voltar e se retroalimentar com isso. É muito importante quando a gente vê pessoas, por exemplo, há pouco tempo, acho que a neta do mestre Geraldo Teodoro, da Folia de Reis Estrela d'Alva do Oriente, da Penha, esteve lá para ver os objetos que foram doados pela filha dele, né, na verdade, após o falecimento do mestre Geraldo. Então, assim, é um lugar que tem que entender que está lá não só para expor nesse sentido do morto, né, de que acabou, para você ver, mas é entender que aquilo ali é possível de você voltar e se retroalimentar com aquelas histórias. E aí o museu, ele faz parte desse centro nacional. Então, não são apenas os objetos museológicos, mas você tem a divisão de arquivo, você tem a Biblioteca Amadeu Amaral, você tem todo o trabalho desenvolvido pelos setores de difusão cultural, que trabalha com a questão educativa, com os públicos. Então, assim, eu acho que isso é o fundamental de entender desse trabalho da gente, né? E aí eu passo a palavra aqui para a Raquel, que eu acho que é importante dar essa visão maior também. Obrigada, pessoal. Eu primeiro também queria agradecer, né, essa homenagem ao centro, a oportunidade de estar aqui, né? E como todos pontuar também, né, que essa semana é uma semana, estamos vivendo tempos muito sombrios, né, muito difícil. Mas é isso, né? Estamos aqui, né, tentando cumprir um pouco dos nossos papéis, né, apesar de tudo. Eu acho que a Betinha já falou bastante, assim, mas eu vou falar de uma maneira um pouco mais ampla, né? Mais para convidar vocês, assim, que não conhecem o centro, a ocupar o centro, assim, a estar lá também, né? Porque assim a gente tem, além da divisão administrativa e da divisão do museu, né, do folclore Edson Carneiro, a gente tem uma coordenação atualmente de pesquisa, né, que era uma divisão, hoje em dia é uma coordenação. A gente tem a divisão de difusão e a divisão de arquivo, que também é uma novidade, digamos assim, né, acho que tem menos de 2 anos, né, que foi institucionalizada, porque ela sempre fez parte da Biblioteca Amadeu Amaral, que é uma grande biblioteca, né, especializada em cultura popular brasileira, né, em patrimônio material. E, assim, acho que muitas das pessoas que estão aqui conhecem o centro, utilizam como base para pesquisa ou para nossas atividades, né? Assim, o Ricardo foi servidor do centro durante muitos anos, né? Coordenador da Sala do Artista Popular, que é um programa que a gente tem muito importante e muito forte, assim, dentro da instituição, né, que vem desde 1983, e atualmente a gente costuma ter de 6 a 5 edições por ano, né? A Cássia Frade, por exemplo, a gente tem parte do acervo dela lá na divisão de arquivo, né, que também muito nos orgulha. A Lena, agora, dia 8 e dia 15, né, a gente tem oficinas, a Abaiomi lá, então, assim, muita coisa acontece, né? E a gente acabou de reabrir o espaço da Biblioteca Amadeu Amaral tanto para consultas, né, a esse acervo que a gente tem, tanto para utilização mesmo, né, pela população e pela vizinhança, como salas de estudos, né? Então, eu queria convidar vocês, na verdade, que ainda não conhecem o centro, o Afonso também, né, nosso grande parceiro também, está sempre lá nas atividades, também na parceria, às vezes, trazendo as folias, né, em nossas atividades, enfim. E para os demais, aí na programação do Congresso, né, a gente entregou um folhetinho da programação educativa e também da exposição de longa duração do centro, que a gente tem alguns espaços expositivos, né? Tem a Galeria do Terceiro Andar, que atualmente está com uma exposição de um prêmio de fotografias que a gente tem, de fotografia etnográfica, Mário de Andrade. Tem o espaço de longa duração, né, da exposição do museu. Tem a Sala do Artista Popular, né, que sempre tem costuma ter essas 6 exposições
ao ano, e a Galeria Mestre Vitalino, né? Que também a gente vai inaugurar uma nova exposição em novembro, sobre os bate-bolas. E é isso, assim, seguir nossas redes e estar lá no centro, no Catete, né? Para nos conhecer. Acho que é isso. Obrigada. Agradeço a atenção de todos, parabenizo novamente os homenageados e agora eu passo a palavra para o professor Andreoli.